Gente, esse vídeo é para contextualizar rapidamente o nosso tema. Explicar primeiro a proposta. Aqui, como sempre, temos aqui as instruções. Gente, regra, não façam uma prova de redação, ou seja, de qualquer matéria for, de qualquer disciplina, não façam antes de ler as instruções. Às vezes a chave do que você quer está aqui nas instruções e você acaba perdendo tempo achando que está ganhando tempo. É a mesma forma, fazer uma redação sem planejamento parece que é um bom negócio. Você se livra logo da atividade, você ganha a participação por isso, só que para o seu treinamento isso não tem muito efeito. E na hora da correção, um texto sem planejar, é claro que ele vai perder a nota que um texto perde. Texto sem planejamento, ele não vai ter o que os corretores esperam, que é o famoso projeto de texto. Só um texto com planejamento vai fluir de forma que pareça que tem uma autoria por trás. Alguns chamam de marca de autoria, alguns chamam de projeto de texto. A marca de autoria é justamente isso. O texto tem que fluir. Quando a gente lê, a gente vê que aquele texto tem começo, meio e fim, que tudo está amarrando, que parece que aquele texto tem uma intenção de mostrar alguma coisa. Não é um texto só que fala sobre o tema. Falamos isso 1000 vezes, mas é bom sempre lembrar. O texto não é sobre o tema. É sobre o que você planejou dizer sobre o tema. E esse planejamento, é claro que é em cima de um problema. Você tem que interpretar qual é o problema do texto. E aqui nós temos a proposta colocada em forma de meio que um paradoxo. Olha como que ficou complexo isso aqui. O Brasil e o conflito. Qual conflito? Defesa do meio ambiente versus desenvolvimento econômico. A proposta que foi colocada é essa, que o Brasil vive um dilema. A gente protege o meio ambiente? A gente desenvolve economicamente? É possível fazer desenvolvimento econômico de um país sem agredir o meio ambiente? Cláudio, é possível, o país fulano mas aí às vezes esse país fulano aí, ele é um país que lida com tecnologia de internet, computadores, celulares, é, um, é uma tecnologia de equipamentos eletrônicos. O Brasil vive de tecnologia de produção agrícola e produção pecuária e também, claro, a gente vive de exploração da natureza. O Brasil é um país ainda que tem quase toda a sua economia ligada à exploração da natureza. A gente precisa explorá-la para ter o nosso desenvolvimento econômico, pelo menos para manter o que nós temos, para gerar empregos, para que a gente possa exportar, para que a gente mantenha o PIB em um patamar que atenda às necessidades da população. E nesse sentido aí entra o paradoxo, porque se nós desenfreadamente exploramos essa natureza e a gente não liga para o meio ambiente, dentro de pouco tempo nós vamos estar com uma série de problemas ambientais e talvez nós gastemos muito mais do que nós estamos tirando agora. Já falei sobre isso em outros temas. O Brasil é um país imediatista. A gente vive do imediato. A gente vive do agora. E essa filosofia do viver o agora, não se preocupar com o daqui a 10 anos, com o daqui a 20 anos, com o daqui a 50 anos, isso é preocupante para um país. Um país não pode ter a sua economia estável só durante uns 20 anos. Nós precisamos pensar esse país para um equilíbrio a longo prazo, para que também se sustente para as próximas gerações. E aí que entra o problema. Se nós também focamos só no meio ambiente, se a gente se preocupa com o meio ambiente, se a gente vai lutar para conscientizar, proteger esse meio ambiente, e a questão econômica? Não podemos passar também, ficar o resto dos tempos
também só protegendo o meio ambiente, quanto o mundo todo está explorando questões da natureza e nós ficarmos só com a bandeira ambiental. Nós precisamos criar uma maneira de desenvolver esse momento econômico e preservar o que nós temos de riqueza ambiental. Essa é a questão. O paradoxo é esse, então, o conflito. O que é um paradoxo? É um conflito. Defender o meio ambiente e desenvolver a economia ao mesmo tempo. Cláudio, mas eu posso falar só de defesa do meio ambiente no meu texto? Claro que não. Seu texto tem que contemplar a proposta inteira. Ela tem que falar de meio ambiente e falar de desenvolvimento econômico. Posso falar num parágrafo de meio ambiente e no outro de desenvolvimento econômico? Pelo visto não vai ficar bom, porque o seu texto não vai amarrar. Tem que ligar essas duas coisas numa discussão. Qual o problema que vem desse conflito que o Brasil tem? Qual o problema que gera por a gente viver nesse conflito? Qual o problema que gera? Vocês viram por aí, por exemplo, a discussão da questão do agrotóxico. Eu tentar desenvolver economicamente, produzir mais numa terra, jogando agrotóxico, trabalhamos esse tema no bimestre. A gente pode usá-lo como base para discutir. Você pode usar temas anteriores, falei agora do imediatismo, você pode usar temas anteriores para criar debate, para defender um ponto de vista. Os temas anteriores, eles servem com essa base. É chegar ao final do nosso treinamento, você conseguir ligar as discussões e criar os seus pontos de vista, os seus argumentos. Mas deu para entender mais ou menos a lógica, né? Então depois disso você tem abaixo aqui uma coletânea. Não deixe de ler, é muito importante ler a coletânea, porque às vezes tem alguma coisa que vai mexer com suas ideias. É importante você ler a coletânea para que você não coloque coisas dela aleatoriamente ali, porque enfraquece o seu texto. É importante não copiar a coletânea. Cópia da coletânea faz você levar 0, claro. E colocar o que está na coletânea com outras palavras, fazer o que a gente chama de paráfrase, também não é um bom negócio, porque vai enfraquecer a sua argumentação. O melhor mesmo é você lidar com todas essas ideias, mas interpretar um problema que o tema traz, transformar isso em ponto de vista, em tese, e planejar em cima disso. Depois de planejado, faz o rascunho. Depois do rascunho pronto, você corrige, perfeitamente corrigido, depois passa limpo. E aí seu texto vai estar pronto. Na hora do planejamento, a partir do problema que você identificou, crie os argumentos. 4 parágrafos, como sempre. Primeiro você vai contextualizar, colocar ali seu ponto de vista. No segundo e no terceiro, você vai falar de causas, de consequências que envolvem esse tema. E no último, você vai dar a velha e boa solução. A velha e boa solução. Lembrando que se tem uma solução, uma ação qualquer para solucionar, você tem quem cria essa ação, você tem o agente, você tem como que essa ação é criada e você tem o para quê. E ainda lembrar de detalhar direitinho essa proposta de intervenção. No seu texto você tem que respeitar direitos humanos. No seu texto você tem que trazer repertório, importantíssimo. Arrisque repertório. O que é repertório? Envolva séries, músicas, animes, envolva frases. De preferência frases que você realmente saiba. Não fique só copiando da internet essas frases. Envolva o seu texto de forma que ele flua. Se ele for bem planejado, ele vai fluir. Se você não planejar, se começar e tentar fazer o texto sem planejamento, provavelmente ele vai travar ou ele vai ficar aquela coisa meio incoerente e vai causar todos os problemas para sua nota textual. Bom, essa é a nossa proposta. É uma proposta boa, uma proposta atual, é uma proposta que pode inclusive sim ser o tema do Enem. É um bom tema para se debater e é um bom tema para se treinar. Tá bom?
Boa sorte para você, né? Bom trabalho, aliás, não é boa sorte porque você está treinando, então você precisa é de um bom trabalho. Até mais.